Espero que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento, do Education for Dentist. Nosso objetivo aqui é ajudar os dentistas a obter dos pacientes o sorriso nota 10. E hoje a gente vai falar de um assunto que é importante. Por que é importante? Porque está no dia a dia dos consultórios odontológicos. E é o que isso? O isolamento do campo operatório. E o que é o isolamento do campo operatório? Basicamente, é evitar que saliva, água, umidade atinja alguns materiais que não convivem bem com esse tipo de situação, né? E desde quando a gente aprende isso? Desde a época da graduação. Desde a graduação, todos nós dentistas passamos por esse processo de aprender a importância do isolamento do campo operatório e particularmente do isolamento absoluto do campo operatório. Eu lembro lá na graduação, os primeiros passos que eu dei com o professor Adolfo Cabral, que foi uma referência para mim e até hoje, né, nesse tema tão importante. Desde aquela época eu já percebi a importância do isolamento do campo operatório, especialmente o isolamento absoluto. E o que é que eu sinto quando eu vejo uma restauração que poderia estar melhor e não está adequada porque está sendo feita de uma forma que é aquela que eu chamo de, por brincadeira, apesar de ser um assunto sério, que me incomoda, de uma restauração submarina. Aquela restauração que tem contato com a umidade e a pessoa ou profissional, qualquer que seja, continua fazendo o procedimento nessa qualidade ou nessa circunstância. Isso me chateia fortemente. Por isso que esse tema é tão importante, porque quando ele é feito da forma errada, prejudica fortemente a longevidade do procedimento restaurador. Quando você faz da forma correta, que é o que nós vamos mostrar aqui para frente, é uma outra situação. A longevidade da restauração, do procedimento adesivo, da interface adesiva, ela tem uma grande chance de ocorrer de uma forma adequada, ou por muito tempo, melhor falando. Agora, só com isolamento absoluto? Não. Um isolamento relativo, bem feito, também tem sua eficácia. E aonde é que eu acho que é importante o isolamento absoluto? Naquelas situações que a gente não consegue controlar a umidade. Por exemplo, na região dos molares inferiores, por exemplo, né? Ou em certas situações que a gente precisa de uma retração do tecido gengival. Mas eu não vou me alongar mais. A aula que vocês vão ter com a professora Ilcia vai esclarecer todas as dúvidas. E aquelas que ficarem por um acaso, vocês escrevam nos comentários. Então, assistam e vejam o que vocês acham. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isolamento do campo operatório. Por que esse assunto é importante? Porque nós estamos na era adesiva. Hoje temos vários materiais, que são ionômeros de vidro, resinas compostas, sistemas adesivos, que para serem eficazes, a gente tem que fazer um isolamento do campo operatório adequado. Aí vamos falar passo a passo do nosso isolamento. Então, o que seria esse isolamento do campo operatório? Então, é um conjunto de procedimentos que tem por finalidade eliminar ou diminuir a umidade para a realização dos tratamentos odontológicos. Nós temos dois tipos de isolamento, o absoluto e o relativo. Qual é a finalidade desse isolamento? Seria controlar a umidade, proteger o paciente, manter o campo asséptico, afastar os tecidos moles, porque vai aumentar o seu campo de visibilidade e vai, ao contrário do que muitos dizem, a gente vai o quê? Reduzir o tempo de trabalho. Porque a partir do momento que você faz um bom isolamento, tudo vai ficar muito mais simples, muito mais gostoso de trabalhar. O isolamento absoluto, ele é utilizado para isolar um dente ou vários dentes, certo? Vai dar uma maior visibilidade e vai o que? Afasta o que? A bochecha dos pacientes, a língua do paciente, você não vai ter contato com a língua, você vai estar protegendo aquele paciente, se cair alguma coisa na boca dele, está protegendo o paciente. E o que eu digo, assim, até reduz o tempo de trabalho porque o paciente não consegue falar e a língua não vai te atrapalhar. Se bem que tem muitos pacientes que mesmo com isolamento conseguem falar. Nesse trabalho que nós trouxemos aqui para mostrar para vocês, a gente viu assim, com a aplicação do isolamento absoluto, a umidade relativa do ar encontrava-se semelhante às condições presentes no consultório odontológico. Já sem a presença desse isolamento,
essa umidade intraoral estava significativamente mais elevada. O inventor do isolamento absoluto foi esse senhor que a gente está vendo aqui na foto, que é o Barnum. E o isolamento absoluto, o que seria? Ele vai dar uma qualidade na nossa restauração, no nosso tratamento, uma segurança, porque não vai cair nada na boca do meu paciente, ele vai estar protegido, a longevidade desse meu tratamento, porque lembrando que nós estamos na era adesiva, e que sistemas adesivos, conteúdo de vidro, resina composta, exige essa condição de não ter umidade para ter uma longevidade nas nossas restaurações. E também a nossa produtividade vai ser maior, porque a partir do momento que a gente isola o dente ou os dentes, tudo vai mais rápido. Então vamos começar a falar um pouquinho do material que a gente vai ter que utilizar para o isolamento absoluto. Começando com os lençóis de borracha. Então nada mais é do que um látex natural que se apresenta comercialmente com cores e espessuras variadas. Então nós temos diversas cores e várias espessuras, que vai ter a função do quê? O vedamento, afastamento e proteção dos tecidos moles. Nós, na odontologia, para tirar foto, para dar aula, para dar curso, nós preferimos mais o lençol azul, que realça mais. Mas vocês podem ver aqui que tem várias cores do lençol de borracha, certo? Temos espessuras finas, média, grossa. Isso tudo vai variar do que você está mais acostumado. Temos também o porta-dique de borracha, certo? Que ele pode ser de plástico ou metal. Aqui a gente pode estar vendo, de plástico ou metal, certo? O mais utilizado são os arcos de Young em forma de U, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? De plástico ou metal. E temos também o de Austin Bay. Lembrar também que se eu usar um arco de metal, eu tenho que ficar ligado na hora que eu vou tirar a radiografia, porque senão o arco vai aparecer. Então nós damos preferência ao arco de plástico, mas isso varia de pessoa para pessoa, certo? A função, ele vai manter a borracha distendida durante os procedimentos operatórios. E lembrar que vai ter, quando eu vou isolar, a gente vai ter uma maior amplitude do campo operatório. Nós temos também o perfurador do dique de borracha, que ele apresenta essa plataforma giratória com 5 orifícios. O que seriam esses orifícios? Eles têm diferentes tamanhos. Esses diferentes tamanhos correspondem ao quê? A um grupo de dentes, que os dentes têm diferentes tamanhos. Então ele vai ter essa mesinha giratória, que nesse orifício maior, mais amplo, nós vamos usar ele para os molares que estão com o grampo. Esse outro orifício vai ser para os molares. O terceiro orifício seria para pré-molares e caninos. Esse orifício, que seria o quarto orifício, seria para os incisivos superiores e o último orifício menorzinho para incisivos inferiores. É uma coisa que eu falo muito. Não adianta, às vezes, a gente com preguiça fura tudo nesse terceiro. Vou colocar no médio e furo. Mas aí vai ficar pequeno para os molares e grande para os incisivos. Ou seja, vai ter saliva entrando no nosso isolamento. Aí nosso isolamento não vai estar o ideal. Então, a gente fazendo passo a passo adequado, nós vamos ter a facilidade do nosso tratamento. E qual seria a função desse perfurador? Então, como eu disse, apresenta uma plataforma giratória com 5 orifícios de diferentes diâmetros, correspondente a um grupo de dentes a serem isolados. E com um êmbolo que vai o quê? Quando eu vou fazer a pressão, ele vai perfurar a minha borracha. Então, aqui mostrando para vocês, ó, o perfurador, perfurando o lençol de borracha, né? Possibilitando o quê? Que os dentes vai passar por esses orifícios, ó. Aqui está um lençol de borracha para vocês verem já perfurado, certo? Com uma M marcada. E ele vai o quê? Esses orifícios vai fazer com que a gente consiga passar o dente pela borracha. Aí nós temos que fazer também uma manutenção nele. Então esse perfurador ele deve ser afiado, permitindo o corte adequado da borracha. Porque quando não está afiado, ele vai só mastigando a borracha ou rasgando, não faz aquele orifício certinho. Aí também vai ter o quê? Não vai estar ideal o isolamento, vai ter a entrada de saliva. A gente pode afiar com a pedra de Arkansas, lubrificada, aplicada com leve pressão sobre os orifícios. E também o que a gente tem que fazer, quando a gente vai furar o lençol de borracha, o lençolzinho fica preso na mesa giratória. Então a gente pode pegar com um clipe ou com a ponta da sonda exploradora e tirar todo esse lençol que está preso na mesa giratória, essas bolinhas aqui, ó. Nós temos também os grampos, que tem vários formatos, que são dispositivos metálicos
que são o quê? Se ajustam ao colo do dente. A função dele é reter o dique de borracha, mantendo a borracha distendida, certo? E a gente pode ver aqui, ó, que nós temos vários formatos de grampos, que é dividido em grandes grupos, com asa, sem asa, que nós vamos ver agora adiante. Então agora nós vamos ver as partes constituintes desses grampos. Vamos falar um pouquinho das asas, que são essas projeções laterais aqui que vocês estão vendo, ó, certo? E qual a função dele? É prender o dique de borracha durante a inserção. Permite melhor visão do campo operatório. Olha lá, a asa e a projeção lateral. Essa projeção lateral ela vai afastar um pouquinho mais o lençol, os tecidos moles, que vai dar uma visão melhor do nosso campo operatório. Nós temos também o arco, que estão presentes em todos os grampos, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. No inferior está mostrando ali embaixo, que tem a função do quê? Impedir que o grampo de borracha escape do dente. É até essa função do dique. Temos também esses orifícios, que é onde nós vamos colocar a pinça para pegar o grampo e levar no colo do dente. Nós temos também as garras, que estão presentes em todos os grampos, ó, que é essa parte que eu estou mostrando para vocês. E ela tem a função do quê? De agarrar o grampo no dente, como vocês podem ver nessas imagens, ó. Aí aqui em cima eu estou mostrando para você o jeito que nós não devemos fazer. Ela não é para ficar no meio do dente. Essa garra é para ficar lá embaixo, na cervical do dente, ó, pegando a coroa todinha. Então essa é a forma ideal de eu colocar esse grampo, certo? Aqui é um esqueminha para vocês verem. Aí nós temos também os grampos com asas laterais, certo? Que são esses que tem essas asas aqui, como eu mostrei para vocês, ó. E são divididos em grupos. Nós temos de 200 a 205 são para molares, de 206 a 209 são grampos para pré-molares. Veja que as garrinhas são menores, ó. Então o que eu falo muito para os alunos, não adianta pegar um grampo de pré-molar e usar no molar. Ou seja, essa garra ela vai ter que abrir muito e essa garrinha que vocês estão vendo aqui, ó, é pequena para a coroa de um molar. E o contrário também não adianta, eu pegar um grampo de molar e colocar no pré-molar, que a garra dele é bem maior do que um pré-molar. Ou seja, eu não vou estar fazendo isolamento ideal, a saliva vai entrar, certo? E temos os grampos de 200 a 211, são para dentes anteriores. Temos o grampo 212, que ele é para pré-molares, caninos e incisivos, certo? É um grampo utilizado para quando tem uma retração gengival, tá certo? E nós podemos também, quando eu tiver assim, mais de uma classe 5, por exemplo, para fazer, eu posso usar esse grampo 212 modificado, certo? Aqui eu tenho o nosso grampo 212 e eu tenho ele bipartido, 2 pedaços dele. E eu posso fazer o quê? 2 restaurações classe 5 ao mesmo tempo. Então isso facilita muito o nosso procedimento. Outra modificação que eu posso fazer nesse grampo 212 é quando eu tenho, por exemplo, como nesse esquema aqui, ó, uma cárie subgengival, certo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso encurvar a garra vestibular dele para apical, como vocês estão vendo aqui, ó, e fazer o encurvamento da garra da lingual para incisal, certo? Porque se o grampo estivesse na posição normal dele, onde ele pegaria aqui, ó? Ele pegaria no meio da restauração, certo? E eu quero que ele pegue aqui no final da restauração. Então é um grampo retrator. Ele vai retrair a gengiva e vai dar uma visão ampla daquela lesão que eu quero tratar. Aqui também uma imagem para vocês verem, ó, quando eu tenho esse caso aqui que vocês estão vendo, que é essa cárie subgengival, eu tenho que usar esse grampo 212 modificado, para poder, ok, como eu disse, retrair essa gengiva e para eu ver toda essa minha área ser restaurada. Se eu não conseguir estabilizar esse grampo, eu posso também lançar mão da Godiva, certo? Mas tem que tomar cuidado para não queimar o paciente e você também não se queimar, que a Godiva é de alta fusão, né? Então ela fica muito quente, então tem que tomar esse cuidado. Aí nós temos também os grampos posteriores, para posteriores, sem as asas laterais, que seria no caso esses aqui, ó, que ele não tem aquela asa, aquele prolongamento aqui, ó, ele não tem. Onde eu vou utilizar esses grampos? Em molares com pouca retenção, certo? Eu tenho o 26 e o W8A, que é muito utilizado, principalmente o grampo 26 para molares. Ele se adapta na maioria dos molares, então assim, é o meu queridinho.
Quem me conhece sabe que eu gosto do grampo 26. Então aqui para mostrar para vocês, ó, um grampo sem asa, que é diferente de um grampo com asa. As técnicas de aplicação do isolamento absoluto é diferente para um grampo com asa com um grampo sem asa, certo? Então a gente tem assim o grupo também de grampos especiais, ó, que seria o 26, W8A, temos vários grupos de dentes especiais, que a gente chama o quê? Grampos para quando tem uma coroa curta, uma dificuldade de um isolamento, o dente mal erupcionado. Então, para isso a gente tem vários grampos, por isso que nós temos que lançar a mão de vários grampos, que às vezes um grampo só não vai adaptar, você tem que ficar testando vários grampos, isso tem que estar tudo à sua mão para ficar mais fácil o seu isolamento. Um outro material que nós usamos muito é a pinça porta-grampo. A mais utilizada é essa aqui de Palmer, que ela possui uma alça corrediça, aqui nessa parte aqui, que eu deslizo essa alça e ela vai manter essa pinça aberta. Com isso, a gente vai conseguir segurar o grampo sem ficar apertando, certo? Como está mostrado aqui, ó. Quando eu prendo aquela alcinha, eu posso soltar esse grampo, já deixo esse grampo preso na pinça, porque eu faço assim, eu escolho o grampo e já prendo ele na pinça, que na hora de eu isolar ele já está preso e eu já levo na boca do paciente. Qual a função? São utilizadas para aumentar a abertura do grampo, permitindo que o mesmo supere o diâmetro oclusal do dente no momento de sua colocação. Então essa pinça vai aumentar aquele diâmetro, aí eu vou colocar sobre o dente, e aí quando tiver naquela parte cervical do dente, eu solto ela e ele vai prender, vai agarrar o dente. Tem algumas modificações que foram feitas aqui na ponta, ó, como vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o que? A gente consegue prender melhor o grampo nessa pinça, certo? E temos aqui, ó, mostrando aqui para vocês, ó, eu prendo, aí eu coloco aquela alcinha corrediça, essa aqui, ó, eu coloco essa alcinha corrediça, ela vai ficar aberta e vai ficar segurando, aí eu posso segurar a minha pinça na mão, o grampo vai estar na pontinha dela, ele não vai soltar, certo? Essa é a função dessa alça, que é muito interessante. Outro material que nós temos também de grande importância são os sugadores. Eles são responsáveis o quê? Para a sucção da saliva presente na cavidade bucal. Com isso vai ficar um ambiente mais confortável para o paciente, que não vai ter aquele acúmulo de saliva. E nós podemos ver que nós temos diversas formas de sugadores. Os sugadores mais tradicionais, sugadores para odontopediatria, sugadores para endodontia com essa pontinha mais fininha. E hoje, como nós estamos nessa era do Covid-19, nós temos esse sugador que vai sugar também o aerosol que sai das turbinas de alta rotação. Então é muito importante essa função dos sugadores. Uma coisa importantíssima para o isolamento absoluto, que muitos menosprezam, é o fio dental, certo? É importantíssimo, tem várias funções o fio dental, que nós vamos ver agora. Por exemplo, quando eu vou fazer um isolamento absoluto, eu tenho que ter o hábito de testar os contatos proximais antes de isolar. Porque é aquilo que eu falo sempre, se eu passar um fio dental e o fio dental tiver dificuldade de passar ou desfiar, eu não vou conseguir passar o lençol de borracha. Certo? Então são coisas, são detalhes que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para facilitar o nosso isolamento. Se eu seguir esses passos todinho bem direitinho, isolar vai ser uma facilidade. Combinado? Então, ó, o fio dental, eu vou fazer o quê? Teste dos contatos e verificação das superfícies cortantes. Ó. Então, antes de isolar, eu tenho que ter esse hábito de passar o fio dental. Outra coisa importante, eu tenho que comprar um fio dental que não seja encerado, certo? Porque os encerados, ele vai dificultar alguns procedimentos que eu tenho que utilizar o fio dental. Então, o ideal é fio dental não encerado. Então, o fio dental deve ser utilizado para detectar a presença de bordas cortantes ou excesso de material restaurador. Porque se eu tiver algum excesso ali, eu vou ter que tirar antes do isolamento, antes de eu isolar, porque senão o lençol de borracha não vai passar. Olha lá, como eu já disse para vocês, ó, toda vez que o fio dental sofrer uma ruptura ou desfiar, recomenda-se que nós pegamos uma lixa e vamos ali e vamos o quê? Regularizar aquela superfície. Porque se ele desfiar, não vai conseguir colocar o lençol de borracha. Então eu vou passar uma lixa em todas essas áreas e vou regularizar. Aí sim eu vou conseguir ter uma maior facilidade de passar o meu lençol de borracha. Outra função do fio dental é o quê? É a passagem da borracha pelos espaços interdentais, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou passar com o fio dental.
E aqui eu estou mostrando para vocês o modo certo de passar. Eu não posso pegar o fio dental, vir aqui nessa posição e colocar assim. Eu vou estar o quê? Traumatizando a gengiva do meu paciente. Eu tenho que vir delicadamente empurrando a gengiva. Ó. Eu venho aqui na oclusal do dente e vou levando o fio dental para dentro do espaço, certo? Aqui eu estou mostrando, ó, eu venho aqui, ó, eu vou empurrando o fio dental para dentro do espaço. E não simplesmente vir aqui e jogar o fio dental para a gengiva do paciente. Eu vou estar traumatizando. Outra função do fio dental, veja quantas funções tem um fio dental. É a invaginação do meu lençol de borracha no sulco gengival, ó, como estou mostrando aqui, ó. Eu faço isso também com o fio dental. Eu coloco o fio dental e vou fazendo um movimentozinho de vai e vem e ele vai invaginando. Porque eu não posso isolar e deixar o meu lençol de borracha sendo o terço médio do dente. O que vai acontecer aqui? A saliva vai entrar, ó. Se o meu dique de borracha não tiver invaginado, essa parte verde aqui, ó, vocês estão vendo, a saliva vai entrar por aqui. Eu tenho que estar com o meu dique de borracha nessa posição aqui, ó, todo invaginado. Certo? Ele estando invaginado, a saliva não vai passar. Ainda sobre o fio dental, sobre a marrinha, que tem a função o quê? De fixar o lençol da borracha no colo do dente. Ela também pode o quê? Vedar a passagem de saliva e muitas vezes, em alguns casos, quer dizer, ela pode o quê? Substituir o grampo. Então, como se faz essa marria? Eu posso passar o meu fio dental, como vocês estão vendo nessa imagem, vou fazendo o movimento de vai e vem, seguro aqui atrás, ó, com o instrumento de preferência não cortante. Eu gosto muito daquela espátula 1 de silicato, eu uso muito para isso. Mas se não tiver, você pode usar uma espátula para resina composta, que não seja cortante. Aí eu seguro aqui na lingual e já vou invaginando o meu fio dental na gengiva do paciente. E aí eu vou dar o que a gente chama de nó de marinheiro, que é um nó duplo, como vocês estão vendo aqui, ó. É um nó duplo. Por que esse nó? E vou dando, já vou colocando para a cervical do dente. Porque a partir do momento que eu aperto esse nó, ele não solta. Quando eu largar o fio dental, ele não vai soltar, certo? Aí depois eu faço de novo um nó de marinheiro e aqui está minha marrinha pronta. Aí tem as formas, né? Eu posso cortar, tem procedimentos que eu corto a minha marrinha toda, deixo do jeito que vocês estão vendo aqui. Que aí a função só seria de quê? De vedar, para não deixar a saliva passar. E também eu posso deixar o fio dental grande, que aqui tem casos que eu preciso fazer uma retração. Aí eu puxo esse fio dental e ele já vai fazendo uma retração para mim. Às vezes restaurações classe 5, algum procedimento que eu tenho que fazer, aí eu puxo e ele retrai, certo? Eu não preciso fazer em todos os dentes. Eu vou ver só aonde realmente é necessário fazer a marria. Na hora de eu tirar a marria, eu pego com auxílio de uma sonda exploradora, eu venho aqui nesse nozinho, eu posso desfazer esse nó com a sonda ou venho aqui e posso cortar esse fio dental. Cuidado para não cortar a gengiva do paciente também, certo? Ainda sobre fio dental, veja a importância, é a segurança. É super importante eu colocar, antes de eu provar meu grampo, eu amarrar ele no fio dental. Por quê? O paciente pode engolir esse grampo. E ele vai estar deitado na cadeira, se aquele grampo cair na garganta dele, ele pode ficar agitado e pode engolir, e pode broncoaspirar. Então a gente coloca esse, quando o grampo ainda está na mesa, você amarra ele no fio dental para fazer a prova. Porque se acontecer alguma coisa, você puxa ele com o fio dental, certo? Então, como eu disse para vocês, ó, quando eu tenho um isolamento, que é principalmente que eu vou da arcada inteira, eu posso colocar um grampo para fazer a estabilização, mas posso também colocar uma marria, certo? Que eu acho que é mais confortável para o paciente. Eu também posso fazer o que a gente chama de stop de borracha. Ao invés de eu colocar um grampo ou de eu colocar uma marria, eu posso colocar um stop de borracha. E como eu faço isso? Eu corto aqui, ó, um pedacinho do meu lençol de borracha, eu vou enrolar ele e aí coloco do outro lado do meu isolamento, só para fazer a estabilização dessa borracha. Olha, lá meu isolamento vai estar estabilizado, certo? Então eu posso fazer com stop de borracha, posso fazer com grampo essa estabilização ou fazer com a marria. Eu posso também lubrificar esse meu lençol, porque às vezes ele está ressecado. Eu tenho que lembrar que esse lençol de borracha eu tenho que guardar num ambiente que não tenha sol, de preferência em geladeira,
Porque como é uma borracha, um látex, ele pode o quê? Ressecar. E se ressecar, ele vai rasgar com muita facilidade, certo? E para facilitar ele deslizar, entrar mais fácil no dente e também essa parte do ressecamento, eu gosto muito desses lubrificantes, certo? Que são substâncias hidrossolúveis, não oleosas, que são usados para lubrificar o lençol, facilitando o seu deslizamento pela coroa dentária, certo? Então, qual que eu posso utilizar? Eu posso usar um lubrificante odontológico Higienic, posso usar o KY, que ele não é oleoso, creme de barbear ou o próprio anestésico tópico. Agora, lembrar que eu tenho que usar um lubrificante não oleoso, certo? Se eu usar oleoso, posso ser que eu atrapalhe no meu procedimento restaurador. Aí eu vou pegar com um cotonete e vou lubrificar esses orifícios, ó, que vai facilitar muito mais o deslizamento desse lençol de borracha nos dentes. Também com esses lubrificantes, eu gosto muito de passar aqui na comissura labial dos pacientes, que quando eu vou usar alguns abridores, quando ele vai ficar muito tempo com a boca aberta, eu prefiro passar esse lubrificante na boca do paciente para deixar ele com mais conforto e evitar as comissuras labiais. Dá mais conforto para o paciente. Certo? Agora sim, como vai ser essa posição dos orifícios no lençol de borracha? Certo? A gente não tem uma regra ideal, certo? Porque os dentes não têm uma posição fixa. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer esses orifícios no meu lençol de borracha. Eu tenho que ver o tamanho dos dentes. Cada dente, vocês viram que tem um orifício específico para eu furar aquele lençol de borracha. Esse contorno dos dentes, que não é igual para todos os pacientes. A altura da gengiva também é diferente. O espaço interdental. Má posição de dentes. A gente pode ver aqui, ó. Nós não temos um padrão fixo na arcada. Certo? Tem dentes mal posicionados, ó, a altura da gengiva é diferente, então tudo isso tem que ser avaliado. Então, como fazer essa perfuração? Certo? Eu posso fazer uma forma que a gente gosta muito, você pode, principalmente para os alunos que ainda estão no laboratório, estão iniciando, nós pedimos para eles dividir essa borracha em 4. Cada divisão dessa é um quadrante, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. E aí eu vou na boca do paciente e vou marcar esses orifícios. É a forma que eu mais gosto de fazer isso. Podemos também fazer a mordida em cera e passar para esse meu lençol de borracha, só que eu acho mais complicado, certo? Eu gosto muito dessa marcação aqui, ó, marcação na boca, certo? Que eu prendo o meu lençol no meu arco, certo? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo marcação dente a dente, ó. Aí eu vou copiando os dentes do meu paciente. Certo? E no mercado também vende esses gabaritos, que eu não vejo utilização para isso, porque como eu disse para vocês, a gente não tem um carimbo de uma arcada. Cada arcada vai ter sua particularidade, certo? Então o ideal é vocês fazerem o quê? Dividir aquele lençol, certo? Ou mentalmente, ou se você tem menos experiência, fazer essa divisão com de preferência uma caneta de marcador de CD, que a tinta não saia, certo? Para também não ter problema na hora da restauração. Aí você divide e marca na boca do paciente. Então tem algumas regras para essa perfuração dessa borracha, certo? A regra que a gente tem, quando você vai fazer um dente posterior, você vai fazer assim, ó. Se eu for restaurar esse molar aqui, esse primeiro molar, eu vou 2 dentes para distal até canino do lado oposto, certo? É uma coisa que eu sempre digo para os alunos. O canino é um dente expulsivo, então eu prefiro estender até o pré-molar do lado oposto, que é um dente mais retentivo, o lençol vai ficar fixo com mais facilidade, certo? E no outro lado eu posso colocar um grampo, como a gente viu, ou uma marria ou stop de borracha, certo? Para dentes posteriores. Para dentes anteriores, sempre eu vou isolar de pré a pré-molar, como eu estou vendo aqui, ó, de pré a pré-molar. Mas professora, eu vou fazer uma classe 4 no dente 11, eu preciso isolar não posso isolar só o dente? Não, não pode. Dentes anteriores, eu vou sempre isolar de pré a pré, independente da restauração que eu vou fazer. Pode ser uma classe 3, pode ser uma pequena classe 4, mas eu vou isolar de pré a pré, certo? Porque envolve muita estética e eu tenho que ter isso na cabeça. Dentes anteriores de pré a pré. No nosso dia a dia, eu não preciso fazer, se eu vou fazer um dente posterior, por exemplo, se eu vou restaurar esse mesmo
primeiro molar, no dia a dia eu vou fazer o quê? Vou restaurar 2 para distal, 2 para mesial, certo? Eu não vou até o dente oposto. Isso é uma regra geral que a gente tem em livro, que a gente adota, mas no dia a dia na clínica, a gente vai 2 para distal, 2 para mesial. Professora, se eu não tiver 2 para distal, eu vou 1 para distal. Se eu não tiver, se for um terceiro molar, eu vou colocar o dente no terceiro molar, certo? Mas eu só estou falando para vocês como regra geral. E de dentes anteriores, de pré a pré, não esqueçam. Então, qual seria o passo a passo para a gente fazer o isolamento absoluto? Eu vou prender minha borracha no meu porta-dique de borracha, certo? Depois eu vou fazer o quê? A marcação dos meus dentes. Aí eu vou fazer a marcação, e o ideal é que vocês tenham, como eu já disse, uma caneta de marcador de CD, que ela não vai sair a tinta, certo? É o ideal. Caneta esferográfica não adianta, porque não vai riscar o lençol. Então tem essa caneta que você tendo todo o material adequado e seguindo passo a passo, vocês vão ver como é fácil isolar, certo? Aí eu vou fazer essa marcação, como a gente está vendo aqui, ó. Fazendo a marcação dente a dente, olha lá de novo. Lembrando que a perfuração, eu tenho meu perfurador que tem, cada grupo de dente tem o seu tamanho, certo? Então lembrando isso, que o orifício maior vai ser para molares, que eu vou colocar o grampo. Logo em seguida para molares. O terceiro orifício é para pré-molares e caninos. Depois vai vir o orifício dos incisivos superiores e o último orifício menorzinho são os incisivos inferiores. Certo? Aí mostrando como eu devo perfurar. Aí depois disso, terminei meu lençol de borracha. Aí eu vou fazer o quê? Vou verificar os contatos proximais. Certo? Vou verificar, não esquecer desse espaço, porque a gente tende a esquecer, mas isso facilita muito a gente na hora do isolamento. Depois eu vou fazer a seleção do grampo. Lembre que o grampo sempre vai estar preso no meu fio dental, por segurança. Depois eu vou fazer o quê? Eu tenho várias técnicas para eu poder isolar. Eu vou tentar aqui detalhar para vocês passo a passo de cada técnica, certo? Eu tenho essa técnica de parrulha, que seria o quê? Eu vou levar ao dente o conjunto grampo, arco de borracha ao mesmo tempo. Para isso, o grampo tem que ser um grampo com asa, senão eu não consigo levar esse conjunto todo ao dente, certo? Porque eu vou prender meu grampo, aquele grampo que eu já testei no molar, eu vou prender ele, lembra, grampos de molares, número de 200 a 205, eu vou pegar um desses, vou escolher o que melhor se adaptar no dente, é o que eu vou utilizar. Aí quando eu selecionar o grampo, eu vou prender meu lençol de borracha, ó, na asa desse grampo, como a gente está vendo aqui, certo? Aí eu vou pegar minha pinça porta-grampo e vou levar esse conjunto no dente, ó, como a gente está colocando aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Levei o conjunto todo. Aí eu gosto muito, ou como um instrumento não cortante, eu gosto muito da espátula 1 de inserção, mas não pode ser uma espátula de resina composta. Eu vou... Veja como aqui, ó, o lençol tá na asa. Aí eu vou tirar esse lençol da asa. Vou colocar esse lençol, vou invaginar esse lençol. Tirar o lençol da asa, vou invaginar, porque senão a saliva vai estar entrando por ali. Certo? Ó, como a gente vê aqui, ó, liberação da borracha das asas, ó. Ó como eu tirei. Ó como tava e como ficou. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a passagem das borrachas pelos espaços interproximais, com auxílio do fio dental, ó. Eu vou passando dente por dente, ó. Aqui eu vou levando, como mostrei para vocês, de oclusal, no caso aqui seria de incisal, para os espaços interproximais, certo? Vou levando e já vou fazendo a invaginação da borracha, ó. Já vou invaginando. Aí, num lado eu coloquei o meu grampo, no outro lado eu fiz o stop de borracha. Certo? Poderia ser a marria e poderia ser também um outro grampo, certo? Na hora de eu remover esse isolamento absoluto, eu não posso puxar esse isolamento, porque se eu puxar, vai vir para você saliva, sangue, os restos de material que está ali. Então eu faço o quê? Eu vou puxar isolamento, a gente não reutiliza, certo? Eu não reutilizo isolamento, eu vou puxar, como está aqui, ó, com uma tesourinha, eu vou cortando esse isolamento, aí eu tiro e vou jogar fora. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a outra técnica, seria a técnica de Stibes, que eu vou levar ao dente grampo, depois o conjunto arco e borracha ao mesmo tempo, que particularmente é a que eu mais gosto, é a que eu mais faço no dia a dia,
certo? Só que para isso eu vou precisar de um grampo sem asa. Grampo com asa não dá para fazer essa técnica, tá joia? Então eu vou aqui, ó, com o meu grampo 26, lembra que eu falei que ele era meu queridinho? Então com o grampo 26 eu vou adaptar ele no meu dente, sempre com fio dental, vou adaptar ele no meu dente, vou ver se ele está bem adaptado. Aí depois disso eu vou fazer o quê? Vou lubrificar o meu lençol de borracha, meus orifícios. Aí eu vou simplesmente passar esse meu arco e lençol sobre esse grampo. Como tá aqui, ó, eu vou passando sobre o grampo. Certo? Aí eu vou passando dente a dente, ó. Com o fio dental, vou fazendo a invaginação. Veja aqui, ó, todo no terço médio meu lençol. Aí com o fio dental eu vou fazendo essa invaginação. Certo? Vou fazer a marria onde eu achar necessário. E aqui o isolamento concluído. E na hora de tirar, com a ajuda da sonda exploradora, eu vou no meu nozinho, desfaço aquele meu nó e vou tirando. Aí puxo a borracha e corto, certo? Olha lá, puxando a borracha e cortando, para remover esse isolamento. Essa é a técnica que eu gosto mais, certo? Mas vamos mostrar para vocês todas as técnicas que a gente tem. Temos a técnica de Rian, que eu vou levar ao dente o conjunto arco e dique e depois eu coloco o grampo. Certo? Aqui, ó, arco e dique, eu levo primeiro, passo no meu dente e depois eu vou colocando o grampo. Aí pode ser grampo com asa ou grampo sem asa, certo? E aí eu vou passando dente a dente e fazendo todo aquele procedimento. A outra técnica é a técnica de Igraham, certo? Nessa eu vou levar ao dente o conjunto grampo e borracha, só o grampo e a borracha. Vou prender a borracha no grampo e depois eu levo o arco. Como vocês estão vendo aqui, ó, só tem o arco, só tem o grampo e a borracha, certo? Aí eu levo pro dente, vou lá, mostrando para vocês de novo. Só tem aqui, ó, só tem o arco, desculpa, só tem o grampo e a borracha. Aí eu vou lá, coloco no meu dente, aí ajeito o meu lençol e venho e coloco o meu arco, certo? Eu vou colocar o arco depois. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as dificuldades encontradas. Quando nós temos dentes mal posicionados, temos dentes mal erupcionados, coroas clínicas curtas e expulsivas, por isso que a gente tem que ter aqueles grampos especiais, certo? Geralmente o 26 adapta na maioria dos dentes mal erupcionados, certo? Tem pessoas que têm alergia a látex, aí nós não podemos utilizar o isolamento, ou nós podemos colocar o quê? Que eu gosto muito também, um guardanapo de papel sobre a pele do paciente, faço o orifício da boca e venho com látex e coloco sobre aquele guardanapo de papel. Isso às vezes ajuda muito. Pacientes respiradores bucais e intolerância do paciente também. Tem paciente que não aguenta ficar com isolamento absoluto, certo? Aí, muitos dizem que o isolamento absoluto eu vou gastar um maior tempo, mas não, quando você faz o passo a passo direitinho, você vai ter um menor tempo e vai conseguir realizar o seu procedimento muito mais rápido, certo? Aí, mostrar para vocês também o passo a passo de uma restauração para dentes anteriores, que eu também tenho aqui, ó. Vou fazer essa classe 4, lembra, toda restauração de dentes anteriores eu vou isolar de pré a pré-molar. Aí eu vou fazer o quê? Verificar os contatos. Se tiver fio dental tiver desfiando ou difícil de passar, eu vou pegar uma lixa e vou regularizar esse contorno, certo? Aí vou fazer a marcação na própria boca do paciente, vou fazer os orifícios e vou isolar de pré a pré, ó. Isolar bem vaginadazinho. Eu adoro falar que o isolamento tem que ser muito bonito, certo? Quando eu posso utilizar o isolamento relativo, certo? Intervenções de curta duração, aplicação tópica de flúor e selantes, alguns tipos de moldagem, restaurações provisórias, colagem de bractes ortodônticos, cimentação de peças protéticas, erupção parcial de dentes, pacientes alérgicos a borrachas e derivados e pacientes com dificuldades respiratórias. Aí eu posso indicar um isolamento relativo, mas tem que ser um bom isolamento relativo, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, numa aplicação tópica de flúor, eu vou colocar os rolinhos de algodão na boca do paciente, certo? Como vocês estão vendo nessa imagem. Vou colocar o sugador na boca do paciente, vou fazer um isolamento
adequado, certo? Olha ali, ó, pra vocês terem uma ideia, o sugador na boca do paciente e fazer realmente um bom isolamento absoluto. Desculpa, e vou fazer realmente um bom isolamento relativo, certo? Ó, colagem de brackets ortodônticos, ó. Certo? Vou fazer, aqui eu tô com o abridor, aquele spandex, que também é ideal para isolamento relativo, tá joia? Mostrando aqui, ó, clareamento, eu tô aqui com o afastador, ó, o spandex, para fazer o clareamento, faço com isolamento relativo. Lembrar, na hora de remover esse algodão, eu tenho que deixar ele úmido, porque se eu deixar ele seco, vai acontecer isso aqui, ó, vai traumatizar meu paciente, certo? Então, sempre lembrar de umedecer o algodão antes de remover da boca do paciente. E quando eu vou fazer algum isolamento relativo, que eu preciso de alguma restauração que eu não consiga isolar, como eu disse para vocês, eu também posso lançar mão do quê? Dos fios retratores, que eles vão nos ajudar, ó, restaurações assim, ó, classe 5, que eu não vou conseguir isolar, não vou conseguir retrair esse tecido gengival com aqueles grampos que eu mostrei para vocês, eu posso lançar mão de colocar esses fios retratores, que ele vai auxiliar o fluido gengival, ele vai controlar esse fluido, certo? Eu tenho esses fios retratores de diversos tamanhos, certo? Aí eu vou colocar aqui na gengiva do paciente, ó, e vai controlar esse fluxo gengival. Para o quê? Para eu poder fazer uma melhor restauração. Se eu estiver colocando e sangrar, eu posso usar o hemostop, que vai parar esse sangramento. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, vocês nos procurem, tá joia?